Querendo impedir Deus de operar, querendo fazer Deus, querendo impedir Deus, querendo fazer com que Deus perca tempo. Mas o nosso Deus, ele nunca perde tempo com nada. O nosso Deus, naquilo que ele intenta realizar, naquilo que ele intenta fazer, ele sempre alcança e sempre chega a algum lugar. A Bíblia diz que antes de Jesus Cristo chegar em Gadara, ou Gerazeno, Jesus Cristo, ele estava dentro do barco, e no barco se levantou uma tempestade muito grande, umas ondas muito altas, e tudo aquilo queria impedir Deus, através de Cristo, de chegar àquele homem que se encontrava naquela cidade. Muitas vezes, o Senhor quer realizar algo na nossa vida, e é claro que levanta-se tempestade para querer barrar o barco, os projetos de Deus e os próprios projetos do Espírito Santo em nossa vida. E estava ali o barco de Jesus, com o próprio Messias no barco, e levantou-se essa tempestade, e todos nós sabemos que Jesus Cristo repreendeu a tempestade, porque ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a natureza, ele é o Senhor dos exércitos, e a Bíblia diz que a tempestade se aquietou. Então Jesus Cristo pôde chegar até Gadara, e a Bíblia diz que os gadarenos, era um homem que, eu estava sentado aqui, o Espírito Santo falou assim: fala sobre o gadareno, Gleice. Glória a Deus. Adora quanto passa. E o Senhor, ele colocou no meu coração para falar sobre coisas impossíveis nesse momento. Algo impossível, algo perdido, algo que não tinha mais ali nenhuma probabilidade de restauração. Talvez a gente esteja aqui nesse momento e nós estamos pensando assim: Senhor, é impossível tal coisa. Parece que não vai acontecer, parece que não vai dar certo, parece que é uma causa perdida. Mas estamos aqui e o Senhor fala conosco sobre causas perdidas. E ali se encontrava aquele homem, um homem atormentado, um homem que se encontrava endemoniado, um homem que tinha uma força terrível. Está escrito que as pessoas tentavam prender o gadareno com cordas, tentavam prender o gadareno com cadeias. E o que eu acho interessante, que aquelas cordas ele arrebentava como se fosse o Sansão do Antigo Testamento. Mas está escrito que aquelas cordas ele fazia como se fosse ferpa. As cadeias, que talvez correntes de ferro, correntes de aço. E esse endemoniado que morava no sepulcro, não tinha uma vida mais social, ele destruía como se aquelas correntes não fossem nada. Ele apresentava perigo para a sociedade. Era uma fúria, os demônios, através da vida daquele homem que perdeu a sua família, perdeu o convívio social. E a história bíblica diz que este homem, ele vivia no sepulcro, morava no cemitério, se alimentando de corpo de defunto. Este homem era o símbolo daquilo que o diabo quer fazer na vida daquele que não tem Deus, daquele que se encontra afastado do Senhor, daquele que não tem esperança, mas estava pisando ali na terra dos gadarenos, aquele que é todo poderoso, aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Deus todo-poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus Cristo estava a caminho daquela região, os demônios rapidamente vêm de encontro com Jesus através do corpo do gadareno, porque aonde Jesus Cristo está, os demônios se movem, os demônios ficam loucos, os demônios ficam embravecidos, para que Deus não faça a vontade dele, para que Deus não liberte, para que Deus não transforme. E está escrito na Bíblia Sagrada que quando esses demônios se aproximaram de Jesus, eles disseram: que temos nós contigo, Jesus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, vieste aqui destruir-nos, o Senhor veio aqui para atrapalhar, o
Senhor veio aqui para nos humilhar, o Senhor veio aqui para nos destruir, para nos embravecer, para colocar a nossa obra desbaratinada. Por quê, irmãos? Porque está escrito que Jesus Cristo estava começando a expulsar aqueles demônios. Jesus Cristo veio para confrontar o pecado. Jesus Cristo veio para confrontar o mal. Jesus Cristo veio para confrontar as doenças. Jesus Cristo veio para confrontar os demônios, porque Ele é a luz, e a luz não se bate com as trevas não se batem com a luz, e estava ali aquele que é a luz do mundo, que ilumina verdadeiramente, e os demônios no corpo daquele homem estavam convulsionando. E então a Bíblia diz que Jesus disse: olha, quem são vocês? Quantos são? Eles disseram: somos legiões, porque somos muitos. O nosso nome é Legião, mas está aqui aquele dessa tarde que é mais poderoso do que as legiões, que é mais poderoso do que os demônios, que é mais poderoso do que aquele que leva para o cemitério. Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que tira as correntes. Talvez nossas vidas possam estar acorrentadas em alguma área, talvez os nossos pensamentos possam estar acorrentados em alguma área, mas o que eu creio camarada fásica marcha, mas está aqui aquele nesta tarde. Ele diz, Ele tem autoridade sobre o céu. Ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Está escrito em Colossenses que Ele expôs publicamente todo principado, toda potestade. Ele humilhou Satanás, Ele humilhou os principados, Ele humilhou as potestades, e Ele está aqui nessa tarde. Então os demônios imploraram para Jesus: Senhor, se o Senhor nos expulsa, nos permita que a gente vá para a manada daqueles porcos. Cerca de 2.000 porcos. O demônio sempre quer destruir. O diabo sempre quer desfazer a criatura, aquilo que é criado, a natureza. Os demônios estavam com sede de sangue, estavam com sede de destruição. E eles disseram para Jesus: não nos expulsa para o abismo, que é o lugar deles, que até eles temem o abismo. Não nos mande para as trevas, mas se o Senhor nos permite, nos mande para aquela manada de porcos. Porque porco é símbolo da imundícia, porco é símbolo da impureza. O demônio gosta de imundícia, gosta de impureza, e eles têm sede de destruição, têm sede de sangue quente. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que Ele derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário, e Ele tem o poder para libertar. E está escrito na Bíblia que então Jesus disse: ide, e todos eles entraram nos porcos. Cerca de 2.000 porcos ficou endemoniado. E a história diz que eles foram em direção ao precipício, em direção ao penhasco, e se suicidaram dali, e se pularam de lá, em direção ao lago. Então o que a Bíblia nos está revelando? Que o diabo tem sede de sangue, que o diabo tem sede de morte, mas estes demônios se encontraram com aquele que tem sede de alma, se encontraram com aquele que tem sede de cura, se encontraram com aquele que é luz, se encontraram com aquele que liberta, que era Jesus Cristo que estava diante daquele homem. O que nós estamos aprendendo nessa tarde? Está aqui nessa tarde aquele que resolve todos os problemas. E a Bíblia diz que aquele homem gadareno foi liberto pelo poder de Deus, pelo poder da voz e comando de Jesus. E aquele homem, então, ele agora se encontrava glorificando o nome do Senhor. Aquele homem agora estava apaixonado por Jesus e queria seguir Jesus. Jesus disse: não, volta para sua parentela, entra na cidade e prega o Evangelho, fala do meu poder, fala do milagre, dá testemunho daquilo que eu fiz na sua vida. Achando com banaia, e prega o meu Evangelho. E está escrito que os gadarenos agora libertos, o homem que vivia em sepulcro agora liberto, ele vai pregar o Evangelho, ele vai
contar das maravilhas, ele vai falar que Jesus cura, ele vai falar que Jesus liberta, ele vai falar que Jesus transforma, ele vai confrontar o mal. Aleluia, Jesus, pela autoridade para confrontar o inferno. Esta unção glória a Deus, nesta tarde. glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo. Glória a Deus, Jesus Santo, Jesus colocou no meu coração. Glória a Deus. Eis que vos dou o poder para expulsar demônio, para libertar as almas. Eu sei que estamos nós aqui, é pouca quantidade, mas eu lhe convido para se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Eis que vos dou o poder. Nós estamos aqui porque Jesus assumiu um compromisso conosco aqui, porque Jesus quer fazer um milagre conosco aqui, porque Jesus quer fazer uma maravilha conosco aqui, porque Ele tem um mistério para desenrolar aqui. Andei que come quento manteia. Pode desligar agora.